Começa, man. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater nosso que és in cielo, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nosso cotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Glória a São José, Ora pro nobis, glória ao Padre, do Filho e do Espírito Santo. sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, ficamos de falar da natureza dos anjos, certo? Já fez ainda bem aqui. Não recapitulei o que é passado. Já veio aqui daqui abaixo. Na verdade, já falamos da natureza dos anjos. Falamos da natureza dos anjos na semana passada, do número de hierarquia. Paramos, vamos começar aqui no ponto 5. No ponto 5, né? Estado original dos anjos e a prova da queda, certo? Primeiro, estado original. Será que Deus, criando os anjos, lhe otorgou apenas faculdades próprias da natureza espiritual? Ou ter-lhes-á concedido logo os privilégios da ordem sobrenatural? Não há texto na Sagrada Escritura que autoriza uma ou outra opinião. Uma coisa, porém, parece fora de dúvida: é possuem eles na hora da prova a graça santificante, e isso sabemos pelas expressões dos livros dos santos. Aí vêm designados os anjos por filhos de Deus. No livro de Jó 38, 7. Eu me ligar agora mesmo, como estou precisar. O pessoal também, quando ele precisa, não me ligam. Desculpa. Certo. Santos, Daniel 8:13. Anjos da Luz, Coríntios 11:14. Segundo a prova da queda, antes que for que presentear antes da segunda prova e queda, antes de presentear os anjos com a bem-aventurança celeste, Deus quis que fossem submetidos a uma prova e assim tivessem anseio de merecer. Que pecado cometeram os que fraquearam na prova? A opinião comum é que foi pecado de orgulho. Lemos com efeito nas Sagradas Escrituras que no orgulho tiveram início todos os males, no livro de Tobias 4:14. Como se haveria manifestado esse orgulho, porventura quiseram eles, segundo pensa Santo Tomás, igualar-se a Deus, negando-lhe a homenagens e a veneração devida ao Criador? Ou será conforme julga Soares, que não consentiram quando Deus lhe houve revelado o mistério da encarnação, em reverenciar o Verbo eterno por debaixo deles pela natureza humana que adotou? A este respeito, podemos fazer somente conjecturas. Desde esses tempos, os anjos fiéis passaram a gozar da visão beatífica, enquanto os maus, os demônios condenados, dora em diante ao mal e ao sofrimento, incapazes de se redimirem do pecado de orgulho, foram precipitados no inferno, criado para eles na hora da queda. Avança. Certo. Ok. Vai subindo só um pouco. Certo, então aqui né, apresenta o estado original dos anjos, a prova é queda. No estado original do anjo, vai explicando um pouco daquilo como é que foi a origem, de como é que foram feitos os anjos. Se já foram feitos dignos do céu, se foram feitos eh, com a graça santificante, ou nem por isso, né? Então, aqui é apresentado que sim, foram feitos com a graça santificante, mas não ainda com a beatitude, né? Isto é, de usar o reino dos céus. Isto é, já tinham, né? Como defende Santo Tomás de Aquino, no momento da sua criação,
foram criados com a graça santificante. Então, o estado original dos anjos, o estado inicial, né, foram concebidos ou foram criados, melhor, foram criados com este estado de graça santificante. Eh, eu acho que a estado original, só esse ponto. Depois explico um pouco sobre a prova. Eu posso adiantar na prova ou vai falar já a história original. Pode falar também da prova, porque tem duas aqui da prova. Certo, então, quanto à prova, vemos que, como diz aqui o texto, antes de apresentar os anjos com a bem-aventurança celeste, isto aí já está de beatitude, Deus quis que fosse submetidos a uma prova. Então, nesta prova, que Deus submeteu os anjos, muitos acabaram por, né, como diz, não todos, mas uma boa parte dos anjos acabou por, né, perder esta mesma graça, isto é, por causa do pecado. Como vimos aí, existem algumas correntes que defendem a causa ou motivo desta queda, né? Mas aquele que é mais apresentado é a posição de São Tomás de Aquino, né, sobre a questão do orgulho, que por orgulho, né, querem tomar o lugar de Deus ou querem ser como Deus, acabaram por perder, né, esta graça, né, e muitos deles foram assim sepultados no inferno. E aqueles que mereceram foram dignos de habitar no reino de Deus. E disse, yeah, yeah, mais ou menos isso. Certo. Vejamos, no estado original isso já é patente, é lógico mesmo. Se se ele tivesse a oportunidade de verem a Deus ou tivesse a visão beatífica, não poderiam pecar. Por quê? Porque a graça de Deus poderia lhe impedir de qualquer imperfeição, de qualquer falha. E a ausência desta visão beatífica poderia lhes causar a hesitação de algumas coisas que não ia de convém, segundo a sua própria natureza. Os anjos não poderiam cair em coisas que nós podemos dizer que normalmente os seres humanos caem, com as coisas venéreas, né? Com as coisas do prazer, as coisas da carne. Eles não têm carne. Então, a única coisa que poderia lhes fazer cair é atos de informação ou de razão. Por isso que o orgulho é própria, bendito, por isso que o orgulho é próprio daquelas pessoas que se apegam de uma ideia e não querem largar. Assim aconteceu com os anjos. E, como nós vemos também, né, antes da queda, os anjos poderiam pecar e pecaram. Depois da queda já não podem mais pecar. Já passaram por essa provação, já estão em outro nível. Então, daqui em diante, é só alguma separação. E bom que aqui o autor também, o Abolanger, vem dizer que existe doutrinas que vêm esclarecer a este respeito. Vejam, existe também um livro do padre José Fortea. Ele escreveu um livro, uma novel. Foi muito famoso quando eu fui no Brasil. O pessoal até tinha esse livro. Qual o nome? A Guerra dos Anjos. Ah, a Guerra dos Anjos. Não Acho esquece. que é a queda dos anjos. A Acho Guerra que é a dos queda dos Anjos. anjos. Sim, o padre Fortea simplifica muito bem isso. Eu lembro até quando eu falei com o padre Walter lá, o responsável da casa. Ele disse, essa novela é muito bom. Me prendeu muito nas leituras. Ele falou, não, essa novela é uma doutrina católica. Eu assustei, é doutrina católica? Oh, tipo assim. Porque o padre Forteia tinha escrito outra também, a Suma que demológica, demológica, uma coisa assim, demônio, uma coisa assim. Como ele é exorcista, escreveu esses livros, ele se dedicou aos estudos mesmo de comportamento
dos demônios e não só escreveu também esse livro. Novel. Então aquele livro mesmo explica, é uma forma de novel de ação, mas tem doutrina católica, é mesmo doutrina católica que ele apresenta. E também é isso que estamos a ver aqui, né? O historiador. E vem apresentar. Pois bem, é essa a informação que eu queria passar. Padre Fortea, o livro dele tem em PDF. Quem quiser, só baixar. Não me pedir não, não tem o livro, mas certo, sexto. Os anjos da guarda e a sua existência. Aos anjos está confiado o cuidado dos homens, os fiéis possuem cada um anjo custódio, e até os pecadores e os infiéis, porque Cristo morreu por todos os homens. A existência dos anjos da guarda é demonstrada pela Sagrada Escritura e pela tradição. A Sagrada Escritura, Antigo Testamento, ordenará ao teu favor os anjos, que te protejam em todas as tuas sendas. Carregar-te-ão nas mãos para que não te tropece o teu pé contra alguma pedra. Livro de Salmos. Eu acho que esse livro de Salmos é que o demônio tirou para dar no Senhor Jesus Cristo. Mas pronto, vamos continuar. Referem-se estas palavras a todos os justos que têm confiança em Deus. No Novo Testamento, tende cuidado, diz Nosso Senhor, em não desprezar nenhum desses menores, pois eu vos declaro que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai. Livro de São Mateus 18:12. 10. O apóstolo São Paulo assevera-nos, por sua vez, que os anjos são emissários de Deus com a missão de proteger os homens destinados ao céu. Não são todos eles espíritos às ordens de Deus, enviados como mensageiros para maior benefício dos que devem receber a herança da salvação? Livro dos Hebreus 1:14. Palavras estas que designam, no consenso geral, não só os eleitos, mas sim todos os homens, de que todos são chamados a possuir o céu. Nos Atos 12 e 16, lemos que São Pedro foi tirado da prisão por intermédio do anjo, do seu anjo. Tradição. Tão arraigada está da tradição da igreja a crença da existência dos anjos da guarda que uma festa especial foi intitulada à honra deles, dia 2 de outubro, sim, é que nós comemoramos os anjos da guarda. Certo. Certo, 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 certo. Aqui penso que está bem claro, né? É a demonstração, né, por meio daquilo que é a Sagrada Escritura, né? E a tradição da igreja, isso é a tradição oral. E, ou melhor, a prova a existência dos anjos da guarda, né? Então, nós devemos compreender, devemos estar conscientes de que os anjos foram feitos, né, por Deus, por Deus, também tem o dever de nos proteger. Cada um de nós, né, temos um anjo da guarda. E essa prática de rezar pelos anjos da guarda não foi se esquecendo muito, ou foi se deixando muito de lado hoje em dia. É difícil, né, vermos essa, quer dizer, essa prática de recorrer aos anjos da guarda. Embora que rezamos muitas vezes a oração do anjo da guarda. Yeah, mas é, nota-se que é mais, assim, algo como se fosse do modo geral, não querer ou ter uma aproximação com o teu próprio anjo da guarda, né? Sabendo que nós temos um anjo da guarda, mas como se fosse uma oração assim no geral, quer dizer, do modo geral em que pá, existem os anjos, e estão aí os anjos, mas não existe uma aproximação assim, né, com do fiel, do cristão para alguns são anjos da guarda. Então isso também, eu penso que isso aí sofreu muita influência, fruto daquilo que é a crença da igreja. Porque muitos protestantes não acreditam na existência dos anjos. Então, e há muitas coisas que a igreja, né, a igreja vivia, praticava, ensinava. Foram se perdendo por causa disso, que é para muitas vezes não chocar aquilo que é a doutrina dos outros irmãos, como dizem, os irmãos separados. Então, essa realidade de anjos, da existência dos anjos da guarda,
vai desaparecendo, não sei. Mas é real a existência deles, né? Por mais que nós, né, não temos a ideia ou noção de que a existência deles ao nosso lado, né? Como diz aqui, Deus nos colocou, né, ao nosso cuidado. Não devemos procurar recorrer sempre, né? E pedir sempre a sua proteção. Sim, os anjos da guarda, ele tem uma relação plena próxima conosco. São as pessoas que nós vamos nos deparar depois da morte, porque primeiro tiramos um contacto automático da realidade angélica, né? Tiramos já no tempo angélico, não estamos mais no tempo material. Vamos, assim eu posso emprestar esse termo, né? Tempo material. Pronto. No nosso tempo, na realidade humana, estamos numa realidade mais espiritual. Logo, pelo contato primeiro ser que Deus vamos ter, contato é o nosso anjo da guarda. E a igreja nos ensina que nós temos que nos relacionar, respeitá-lo e pedir-nos que é conveniente, muitas coisas boas. Porque todas as graças que nós recebemos não sejam das graças que nos dá, não é porque Deus já se cai, não. As graças mesmo para podermos nos esclarecer das coisas e tudo mais. Para agirmos bem, evitarmos os mal, todas essas graças naturais, as graças naturais e companhia limitada. Deus é quem nos dá esclarecimento para podermos aceitarmos e fazermos. Assim como apresentam em alguns filmes, né? Reduzindo o demônio e o anjo de lado. Então cada um faz o seu serviço. Onde vai nos tentar, o anjo da guarda vem nos esclarecer para fazermos o bem. E às vezes nos alerta, várias vezes nós já sentimos isso em momentos de perigos para recuarmos. Nós chamamos de sétimo, cinco sentido. Uma coisa assim, né? Cinco sentido. Sexto sentido. Oh, É, sim. Você que eu tem, só sei tem você que tem sentido, mas não sentido. sei. Você que tem sentido. Eu sei que tem sentido agora. O sexto no sentido, pá, não sei. Você quer dizer isso, já. Diz que as mulheres têm muitos sentidos aí. Não são trabalhos dos anjos em nossas almas, que vêm despertando em nossos corpos e começam a reagir quanto a isso. Então, o anjo agora vem nos protegendo, vem nos dando as graças, vem nos dar esclarecimento, vem nos abrir os caminhos para o mundo das coisas. E até tem momentos da vida mesmo que alguns outros recebem a graça de Deus ver aqui mesmo na terra. Claro, com o auxílio da graça, eles vejam segundo a natureza humana, não vejam segundo a natureza angélica. Por quê? Porque para podermos entender que é um ser espiritual, só temos que ter um entendimento material. Então eles têm que se converterem à nossa realidade para os vermos. Assim como Nossa Senhora viu o anjo Gabriel de forma humana, não é que ele seja humano, mas é porque precisava estar assim para poder lhes ver. E penso que é isso. Eles agora precisamos orar muitas vezes por eles, eles são eles que merecem uma grande reverência e estão sempre continuamente conosco. Nesse momento está comigo, está contigo, está com todas aquelas pessoas que podem ouvir agora. E cada um a proteger as suas famílias e lhe dar algum esclarecimento. Então, pedindo ele auxílio espirituais, materiais, é muito conveniente. Há até alguns padres que também pedem para aquelas pessoas que arranjam o anjo da guarda que fale com outro anjo da guarda para lhe aproximar pessoas convenientes para a sua vida futura, nas suas relações e tudo mais. Também os anjos da guarda fazem esse trabalho, anjos da guarda são a nosso serviço. Ah, um santo que diz até, eu acho que é Santo São Pio São Padre Pio, que diz que nós deixamos o nosso anjo da guarda manhoso, muito preguiçoso, quase que não lhe damos nenhum trabalho. Então, como ele Trabalho. é Padre Pio, como tinha muita relação com os anjos, ele pede que nós pedimos nos estudos para nos esclarecer, nos fazer lembrar no momento das provas, para nos estudar, para nos ajudar a concentrar e nós ficamos focados com o anjo da guarda para nos dar esse auxílio. Porque eles estão aí, precisa, às vezes outros se intervêm por graça divina, tem vezes que tem que esperar nós fazermos alguma coisa, falamos com ele para nos ajudar. É isso aí. Ok? Não sei se estou a falar muito rápido, porque eu tenho um problema de falar rápido e quando falo rápido, penso mais rápido Hum. nas palavras.
Hum. Missão dos anjos da guarda nas nossas obrigações para com eles. Missão dos anjos da guarda. Os anjos da guarda prestam serviço tanto ao corpo quanto à alma, certo? Já falamos até. Quanto ao corpo, o anjo custódio carrega de nós perigos exteriores e ajuda-nos nos negócios temporais, como o anjo Rafael dirigiu-me de Tobia e me trouxe são a salvo, e por ele fomos acumulados de todas as sortes de bens. O livro de Tobia diz isso. Quanto à alma, é nosso defensor e aliado da luta contra o demônio, como estava a falar, e as tentações e mais sugestões destes, os demônios. Faz-nos nascer em nós santos pensamentos, sinta-nos ao bem e desvia-nos do mal. Também ia falar aí, né? Já falei sobre isso. Apresentam a Deus as nossas preces e empenham-se em nós junto dele, enquanto orávamos com lágrimas de subia o anjo Rafael, enquanto sepultava os mortos e oferecia ao Senhor as tuas orações. Na hora da morte, ampara-nos contra os últimos assaltos do espírito do mal e introduz a nossa alma no céu e eu no paraíso. Nossas obrigações para com o anjo da guarda. Assim, as compendiu São Bernardo. A respeito à presença dele, cumpre evitemos tudo o que possa magoar um espírito tão puro e santo. Confia na sua proteção. Melhor aprovaremos recorrendo a ele pelas preces, nas horas das angústias, amor e gratidão pelos benefícios que nos faz. Devemos amá-lo como a um protetor, a um amigo e a um irmão. Muito bem. Esse aqui é Ok, muito bem, muito bem. Antes de irmos certo. nos outros pontos, e é sobre a primeira aspecto está claro, né, a missão dos anjos, é nosso cuidado, já falamos um pouco também no parágrafo passado. Nesse segundo ponto, a gente vai falar sobre nossas obrigações para com os anjos. É um ponto que me chama muita atenção, esse aqui, ali, a respeito à presença dele. Cumpre evitarmos tudo que possa magoar um espírito tão puro e santo. É, se realmente nós tivermos essa preocupação em nossa mente, em nossa realidade, né, em nosso ser, como se diz aquela posição aí, né, que Deus, quer dizer, Deus está a ver, Deus está a ver, olhamos, podemos olhar nesse, neste ponto também, né, que com a presença de anjo está sempre conosco. Então, se tivermos essa capacidade de aceitar e reconhecer a presença de anjos, vamos evitar, né, muitos pecados. Vamos evitar muitos pecados, principalmente, né, aqueles que são mais terríveis, né, principalmente a questão da impureza, a questão da. E não só, porque muitas das vezes, nós temos a ideia de que, Deus não está nem ver, pá, o irmão não está nem ver, o fulano não está nem ver. Mas temos aí a presença do anjo, uma criatura pura. Então, se nós nos deixamos levar ou acabamos por nos, né, levar por esses maus caminhos ou esses maus atos, estaremos também a ofender, né, a pureza do nosso anjo da guarda. Então é doloroso. Realmente, se meditarmos nessas situações e tivermos uma vontade firme em querer viver segundo a graça de Deus, poderemos evitar muitas coisas. Mas temos problemas na vontade, temos problema na aceitação, tem muitas coisas. Mas é possível quando realmente meditamos nesses aspectos, né, que o anjo está sempre conosco. E devemos evitar magoar um espírito tão puro e santo. Então é necessário termos esse tipo de reflexões diariamente, se possível, em todas as meditações que fizemos, ao levantar e antes de dormir, se realmente, né, ao levantar pedir a graça do anjo que me ajude a me afastar de todos os momentos que possam manchar, né, o nosso anjo da guarda, por esse nosso anjo.
E antes de dormir, meditar se realmente conseguimos cumprir isto. Por todos os locais onde nós passamos, onde nós andamos, e que vimos, e que falamos, se realmente não foi uma ocasião para mancharmos a imagem do nosso anjo da guarda. Não é realmente muito necessário. Yeah. Ok. Sim, até acredito que o termo poderíamos emprestar quanto a isso mesmo, de evitarmos envergonhar os nossos anjos da guarda, né? Porque sujar, a natureza deles não vai sujar, manchar não vai manchar mesmo, eles são seres espirituais, está manchando Yeah. menos alma que fica manchado. Mas eles, como têm o serviço dado por Deus, eles fazem prazerosamente para querer nos ajudar, eles ficam tristes por nós não cooperarmos com ele. Imagina aquela pessoa que está sempre querendo fazer teu bem, muitas das vezes nós esquecemos dele, facilmente esquecemos dos nossos anjos da guarda, mas é aquela pessoa mais companheira de nós, né? Um companheiro de dia e de noite, quando estamos a dormir, quando estamos a acordar, quando estamos a fazer coisas, com as coisas pecaminosas e não só, ele está sempre aí a ficar alegre conosco, quando estamos a fazer as coisas virtuosas, a nos incentivar para fazermos, e ficar triste quando nós estamos a fazer as coisas más. Então, como não queremos, né? Como não gostamos de ser umas pessoas ingratas com aquelas pessoas que são boas conosco, então temos que pensar aos nossos anjos da guarda como uma pessoa muito boa, que tem nos dado que tem nos apoiado em grande percurso da vida, tem nos ajudado na nossa vida física e espiritual, em momentos até quando nós estamos por situações físicas que nós não poderíamos aguentar e vem estimular o nosso corpo para aguentarmos. Então vemos essa pessoa que está aí conosco a nos apoiar, tudo isso aqui merece maior reverência e respeito de nossa parte. Temos que meditar muito bem nisso. Nossas, Realmente. nossas obrigações para com o anjo da guarda. Assim, as compreendiu São Bernardo respeita a presença dele. Já falamos, Já, né? já leu mais. Já falamos. Yeah. Ok. Os demônios, licença, ocupações. A licença dos demônios. O dogma da licença dos maus anjos ou demônios, definido pelo Quarto Concílio de Latrão, baseia-se em numerosas passagens das Sagradas Escrituras, em especial dos Evangelhos, onde se trata a miúdo de espíritos malfazejos e de exorcismos. Segundo suas ocupações, os demônios atacam os homens de três maneiras: tentação, obsessão e possessão. A tentação, a linha, vemos no Antigo Testamento, nos primeiros livros, pais induzidos ao pecado pelo demônio, livro de Gênesis 3, 1, 6. Jó horrorosamente maltratado por Satanás. A linha B, no Novo Testamento, o demônio combate contra o próprio Cristo. Leva ajuda a vender seu mestre. Ananias mentiu o Espírito Santo. B. Obsessão é um ato do demônio atacando exteriormente o corpo ou atormentando a alma com tentações graves. De facto, pode o demônio assustar uma alma, perturbá-la profundamente, apresentar-lhes imagens e excitar mesmo a fantasia a cometer crimes. A linha C. Possessão é o ato do demônio entrando no corpo e usando dos sentidos dos membros deste para praticar destemperos e desconchavos. Muitas vezes no Evangelho fala-se de processos ou endemoniados. Apresenta-lhe a Nosso Senhor todos os doentes vítimas de enfermidades, defeitos ou dores, processos lunáticos, paralíticos, e ele cura-os. De São Mateus 4:24. Aqui vem fazer menção sobre os três tipos de ações do demônio para conosco. O demônio nos atua, o demônio é um inimigo da alma. Os três inimigos da alma são a carne, o mundo e o demônio. Então o demônio age, como é que ele funciona, nos agir.